porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Os irmãos podem aceitar. Pai, nesse momento eu quero te louvar e te agradecer pela sua palavra, Pai, pelo privilégio, Senhor amado. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra, a cada coração, Senhor amado, que o seu Santo Espírito possa estar ministrando conforme a necessidade de cada um, Senhor amado. Tira, Senhor, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor amado. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu quero tratar nessa noite com os irmãos, na verdade é uma continuidade da última vez que eu estive aqui meditando, que eu falei acerca da maturidade cristã. E o texto que da outra vez eu falei se encontra lá em 2 Samuel 2, 2 Samuel 22, 31, se não me engano, que Davi falando que o caminho do Senhor era perfeito, a sua palavra aprovada, e todos aqueles que se refugiavam no Senhor encontravam abrigo. E hoje eu quero falar sobre as aflições, sofrimentos, que faz parte da maturidade cristã. O caminho de todo ser humano não é só de alegrias. Contém mais tristezas do que alegrias. Qualquer ser humano da face da terra. Mesmo aqueles que possuem dinheiro, o dinheiro não traz a verdadeira alegria. Não traz. Segundo a palavra do Senhor, a alegria vem do Espírito. E não é comprado por dinheiro, mas apenas pelo Espírito de Deus. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aceitar a Cristo. Se não aceitar a Cristo, ele pode ter tudo nessa vida, mas não tem o principal, que é a salvação, e vai sofrer eternamente. E no texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo trata acerca disso. Hoje de manhã, o pastor Manuel, como o pastor falou, ele ministrou uma palavra acerca da perseguição da igreja. Foi a palavra ministrada nessa manhã. E algo que, toda a palavra foi boa, mas algo que me chamou a atenção é que a igreja primitiva, ela sofria, só que ela tinha estrutura para suportar aquele sofrimento. E a estrutura que ela tinha provinha da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o que dava a estrutura emocional para que aqueles irmãos sofressem e passassem pelas tribulações da vida. Não existe outra maneira de nós vencermos se não for mediante a palavra do Senhor. E é o que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 17. O objetivo pelo qual sofremos, o objetivo pelo qual advêm as adversidades na nossa vida.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Em outra tradução diz assim, que pesa a glória que é produzida, pesa mais do que todos os sofrimentos. O objetivo pelo qual nós passamos por necessidade, aflições, é porque isso produz glória. Isso produz glória para cada cristão. Nós não temos ainda capacidade para entender isso. Porque a capacidade vem de Deus. Toda vez que nós sofremos, o Senhor acompanha tudo isso. E segundo Paulo está falando aqui, é que produz glória muito excelente. Nós não vemos, nós não percebemos, mas a cada sofrimento, a cada lágrima que nós derramamos na presença do Senhor, é transformada em glória lá no céu. Isso faz parte da maturação cristã. E é por isso que nós sofremos. Porque é natural, assim como vem sobre os injustos, vem sobre os justos também. O Senhor Jesus fala que Deus não é injusto. O sol nasce para os ímpios e para os que não são ímpios. Traz chuvas para os que são e para os que não são. Assim são as tribulações também. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E como ter bom ânimo em meio às tribulações? O apóstolo Paulo aqui ele também fala isso. Ele dá até como nós nos devemos comportar em meio às tribulações. Olha o que diz aqui o versículo 4, aqui, o versículo 8 melhor. Em tudo somos atribulados, tudo, mas não angustiados. Podemos ser atribulados, mas não angustiados. E o que mais ele fala aqui, perplexos, mas não desanimados. E perplexo, o que é estar em perplexidade? É a pessoa que não sabe o que fazer, o que falar. Isso é muito comum, irmãos. Quando vem as adversidades, a gente começa a questionar, a gente perde a noção, o sentido do que fazer. É aí que entra a perplexidade. A gente não sabe o que fazer, aonde ir, como fazer. Por quê? Porque as adversidades nos tiram da nossa zona de conforto. Quando nos vem as adversidades, nos tira daquela zona de conforto. Uma coisa é você ser despedido e ter uma conta bancária recheada. Outra coisa é você não ter nada e ser mandado embora. E aí? Vai fazer o que daqui para frente? É aí que nós vamos aos pés do Senhor Jesus. É aí que nós recorremos ao Senhor Deus. É aí que a palavra de Deus tem que fazer sentido na nossa vida. E é por isso que Deus permite que as adversidades batam às nossas portas. Para que nos tire da nossa zona de conforto. Tá bom, tá tudo bem, né? Tá tudo bem comigo. Aí Deus fala, vai uma lutinha aí para você. Vamos ver como você vai se comportar mediante isso. Vamos ver aonde está firmada a sua fé, a sua esperança. Se isso não é apenas teoria. Se a sua fé não é apenas teórica, ou se ela tem prática. O que Deus espera de nós é que a nossa fé seja prática, que ela seja dia após dia. Quando nós não temos essa certeza, vem a tribulação, a gente fica angustiado, ou não é assim? Mas o apóstolo Paulo fala que, ainda que venham as tribulações, nós não fiquemos angustiados. Perplexados sim, mas não, olha o que ele diz aqui, perplexado, versículo 8. Perplexos, mas não desanimados.
perplexos, mas não desanimados. E o que ele diz mais? Versículo 9: você pode até ser perseguido, mas não será desamparado. Abatidos, mas não destruídos. Essa certeza que o apóstolo Paulo está falando aqui é de alguém que vivenciava isso no dia a dia. Quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios 12, que o apóstolo Paulo vai falar um pouco acerca do ministério dele, daquilo que ele vivenciava no dia a dia dele. E aí nós começamos a entender as instruções dele não eram instruções teóricas, mas instruções práticas que nós podemos acatar e vivenciar no nosso dia a dia. 2 Coríntios 11, 25, versículo 25, vê só, 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimi cada dia o cuidado de todas as igrejas. Esse era o dia a dia de Paulo. Era o dia a dia de Paulo, em levando o Evangelho para chegar até nós, há mais de 2000 anos atrás, e chegou até eu e você nessa noite. Tudo isso daqui ele fazia por amor a Cristo e às almas. É o mesmo Paulo que fala acerca do que nós falamos aqui, das instruções que ele fala aqui para nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E por quê? Por que Paulo fazia isso? Falava isso? Ele diz aqui, no versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é que nós podemos produzir na nossa vida essas condições aqui e ter essas atitudes somente quando o Espírito Santo estiver atuando dentro da nossa vida. O Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, ele já está conosco. Sim, já está. Só que ele espera mais da gente. Ele espera tomar conta do nosso ser. Ele começa a tomar ações na nossa vida. E quando isso acontece? Quando nós damos vazão ao Espírito Santo. E aí sim, nós vamos ter a mesma atitude que Paulo tem aqui. Virão as lutas, mas não estaremos desanimados. Nós teremos certeza que Deus é conosco. Por quê? Porque o Espírito Santo atua na nossa vida de forma tremenda e maravilhosa. E se nós não temos esse proceder que Paulo fala aqui, se vem as lutas e nós sentimos abatidos, desanimados, sozinhos, é porque ainda nós não temos o Espírito Santo atuando com todo o poder dele na nossa vida. Sobrevém a luta e ficamos desanimados, abatidos. Por quê? Porque nós não temos certeza que Deus é conosco. Mas quando o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida e nós começamos a dar vazão ao Espírito Santo, o Senhor começa a atuar e falar ao nosso coração, assim como foi com Paulo.
assim como foi com Paulo. Lá em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala do espinho na carne. Ele fala lá que o Senhor dava visões celestiais para ele, mas deu as visões, mas também deu um espinho na carne. Olha só o que diz o versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. O Senhor falando, Paulo está falando aqui que ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse aquele espinho na carne. E a resposta de Deus para ele foi: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E por que isso? O Senhor completa aqui, ó. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por isso que Deus permite que venham as lutas na nossa vida. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é Paulo falando. Porque quando estou fraco, então sou forte. Será que nós podemos falar que nem Paulo? Ou será que é mais fácil murmurar? Será que é mais fácil reclamar de Deus? E sabe por que Paulo ele tinha essa concepção? Porque nele fluiu o Espírito Santo. Por isso que ele tinha essa certeza. Há pouco nós lemos de tudo aquilo que ele passava em prol do Evangelho. Tudo o que ele passava, não era em prol dele, da família dele não, era em prol do Evangelho. Tudo ele fazia por amor de Cristo. Ele se gloriava na sua fraqueza, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção que Deus era com ele. E Deus dava sonhos, revelações para ele. E nós? Se passaram 2000 anos, nós já temos a palavra revelada. O quanto nós sofremos pelo Evangelho. Os nossos sofrimentos são acerca das nossas questões internas, da nossa família. Pouco pelo Evangelho. Pouco pelo Evangelho. E nós ficamos se martirizando, sofrendo. E por que isso? Porque nós não temos certeza. Nós não temos certeza daquilo que Deus fez. Nós não temos muitas vezes certeza se Deus ouve as nossas orações. E por quê? Porque nós não aprendemos a confiar no Senhor. Nós não entregamos a nossa vida ao Senhor. Falou: Senhor, me usa, me transforma. Assim como Paulo fez. E nós começamos a sofrer. E sofremos e sofremos. Mas Paulo diz aqui, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. As lutas vêm, elas virão, porque o nosso descanso, a palavra diz que não é aqui.
O nosso descanso não é aqui. E o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. É necessário, irmãos, que dia após dia nós mortifiquemos os nossos corpos, a nossa vontade, o nosso desejo, para que a vontade do Senhor se prevaleça. Porque aí sim nós vamos entender o que Paulo está falando aqui. A palavra do Senhor, essa palavra aqui, em teoria ela é bonita, só que ela é de difícil entendimento. A gente só consegue entender a palavra do Senhor quando nós a colocamos em prática. E colocar em prática é difícil porque requer de nós o quê? Primeira coisa, requer de nós renúncia de nós mesmos. O Senhor Jesus falou que aquele que quer segui-lo tem que renunciar a si próprio. É a primeira coisa. A palavra de Deus, seguir a Jesus, requer renúncia do homem, renúncia de si próprio. Ele continua dizendo que aquele que quer seguir, tome a sua própria cruz e siga. O que é tomar a sua própria cruz? Os irmãos já meditaram nisso? Tomar a sua própria cruz. Cada um aqui. O Senhor, Ele já estabeleceu, já traçou o destino de cada um aqui. É necessário nós entendermos isso, para que quando vir a luta, quando vir o sofrimento, nós podemos fazer que nem Paulo fez aqui, ele se gloriar no Senhor. Mas é difícil. E ainda mais hoje, irmãos, com os falsos profetas que tem por aí. Hoje, a palavra, nós ligamos a televisão, o rádio, é uma palavra de vitória sempre, né? Não traz uma palavra que nem essa dizendo que as lutas virão. A palavra que vem, fala que nós vamos vencer, que seremos vencedores. Não vem aquela palavra confrontando o homem que ele precisa se abdicar de si próprio, renunciar a si próprio para chegar a Cristo, seguir a Cristo. A palavra de hoje, a palavra que nós ouvimos hoje, é uma palavra que diz que você vai vencer sempre. E os testemunhos então? A pessoa não tinha nada e do dia para a noite virou empresário, tinha carro, tem tudo. Como que nós, cristãos, que passamos o dia a dia, as lutas, nós vemos essas palavras, como que nós devemos nos portar diante dessas palavras? Indo até a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que teremos lutas e aflições. Teremos vitória sim, mas as lutas virão. A palavra do Senhor diz que o céu ele é conquistado à força. Não é de qualquer maneira, é a força. É aqueles que perseverarem até o fim. Tá difícil, irmão? Continua. Continua que o Senhor vai te dar vitória nessa luta. Virão outras. Mas nessa o Senhor já deu a vitória. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele falava acerca disso, era preparando o povo para quê? Para as lutas que viriam. É por isso que os irmãos da igreja primitiva, eles passaram por muitas lutas. Porque eles estavam alicerçados na boa palavra do Senhor. E se nós estivermos alicerçados nessa palavra, as lutas virão. Mas nós poderemos alegrar-nos. Por quê? Porque nós teremos certeza que o Senhor é conosco. Hebreus 11, quando fala
heróis da fé, eles falam da luta de cada um daqueles irmãos. E eles venceram por meio da fé. A diferença daqueles irmãos para nós hoje, porque eles acreditavam no Messias. Eles acreditavam na obra que viria o Messias. Hoje, o Messias já veio, já morreu por nós na cruz, e hoje tudo está consumado. Eles tinham a expectativa, era futuro para eles. Para nós é passado e é presente, porque Jesus se faz presente na nossa vida. Para aqueles irmãos era apenas a expectativa, eles ouviam a voz de Deus. Olha, espera o Redentor virá. E eles seguiram, cada um com a sua dificuldade, com as suas necessidades, eles ouviram a voz de Deus. E eles foram vencedores. E nós hoje, já se concretizou, está consumado. O Senhor veio, morreu na cruz por nós. Hoje nós temos livre acesso no Senhor. O próprio apóstolo falou: entremos com ousadia diante do Pai. A cada um das nossas tribulações, sofrimento, nós podemos dobrar o joelho e ter certeza que Deus ouve e que Ele já está atuando. Porque Ele disse, o Senhor Jesus disse, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E que Ele estaria preparando um lugar para nós. Ele está preparando um lugar. Tudo que nós passamos, o Senhor já sabe o fim. O Senhor já sabe o fim. E era por isso que Paulo tinha convicção ao falar aqui. Vinham as lutas, mas ele sempre continuava firme. E é essa palavra que o Senhor traz para nós nessa noite. Para que nós continuemos firmes no Senhor. Não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o autor e consumador da fé. Talvez você possa falar: irmão, mas a minha fé, ela não chega tanta ao tamanho de Paulo. Mas o próprio Paulo fala que a fé é um dom e ele vem pelo ouvir a palavra. É pelo ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a atuar. E se você tiver com o coração aberto, receptivo à palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a produzir fé. Ele começa a produzir fé na sua vida. E aí, aquilo que te deixava angustiado já não deixa mais. Sabe por quê? Porque você começa a ter fé que Deus está atuando. Que Deus está atuando na sua vida. E que em tempo oportuno Ele vai agir. Em tempo oportuno. O apóstolo fala no versículo 16, por isso não desfalecemos, não desanimamos. As lutas são grandes, são difíceis, mas não desfaleça. Ainda que o nosso homem interior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ainda que nós nos desgastamos, ainda que venham as tribulações, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. E como que é isso, irmãos? Como que é isso, se renovar em meio às tribulações? Como isso? Parece loucura. Porque quando vem as tribulações, a primeira coisa que ela faz com o ser humano é acabar, é definhar. O ser humano, ele começa a se definhar, preocupado, ele não come, ele não dorme direito. Não é assim que acontece? Mas a palavra do Senhor aqui fala diferente. A palavra do Senhor diz que ainda que o exterior se desgaste,
o interior tem que ser renovado dia após dia. E aonde que vem essa renovação? É através da palavra do Senhor. Através da meditação na palavra do Senhor é que a fé vai aflorando no nosso coração, o Espírito Santo vai atuando, e aí a gente começa a entender quais são os planos do Senhor na nossa vida. Você já questionou a Deus qual era o plano dele em sua vida? Ou você apenas seguiu esse Jesus e está seguindo? Certa feita o Senhor Jesus, Ele começou a ministrar uma palavra dura, e cada um foi saindo, um após um, deixando o Senhor. E só sobrou os 12. E o Senhor falou para aqueles 12, olha, e vocês? Vão ficar aqui ainda? Vão me seguir? E foi Pedro que falou, né? Para onde iremos nós se só Tu tem palavras de vida eterna? Seguir a Jesus, irmãos, é ouvir uma palavra que choca o homem interior. A verdadeira palavra, ela tem que ir de encontro contra as nossas expectativas, aquilo que a gente entende que é o melhor para nós. Porque hoje se prega de tudo por aí. Tem igreja para todos os gostos. Só apenas uma igreja será salva. É aquela igreja que se colocar aos pés do Senhor e segui-lo verdadeiramente. Não é a placa da igreja que vai salvar ninguém não, irmãos. A verdadeira igreja é aquela que entregou a sua vida ao Pai e está seguindo Ele. É aquela que deixou, aquele irmão, aquela irmã que deixou a sua vida e falou, não, Senhor, agora é contigo. E que passa pelas tribulações, chorando, mas passa, com a certeza que o Senhor virá e que vai levar a igreja dele. Que confia na palavra do Senhor. Que igreja você tem seguido? É aquela que diz que no final vai dar tudo certo? Que não importa como você está, no final vai dar tudo certo? Ou é aquela que diz para você, que fala assim, olha, você precisa melhorar aqui. O Senhor te pede aqui. E que quem fala isso não é o homem, é o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós e que vai nos moldando, que vai nos modificando pela palavra. A primeira ação na vida do homem vem através da palavra, depois é o Espírito. O Senhor Jesus primeiro falou para os apóstolos, vós já estáis limpos pela palavra, mas ficai em Jerusalém, até que do alto seja vos revestido. O que limpa o ser humano é a palavra de Jesus. É a palavra que vai nos limpando, e a ação do Espírito Santo para nos convencer. E aí, irmãos, quando virá as lutas, e elas virão, porque o Senhor disse que elas viriam, nós estaremos mais firmes na presença do Senhor. E aí, como Paulo falou, a gente também falará, quando estou fraco, então eu sou forte. E o que mais o Senhor fala aqui, Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Parece loucura, né, irmão? Paulo aqui ele está falando para nós não atentar para aquelas coisas que nós podemos ver com os nossos olhos, porque elas são temporais, elas passam.
E o que quer dizer isso, irmãos? Tá na luta? Tá difícil, irmãos? É o que você está vendo. É o que você está sentindo. Mas Paulo fala aqui que é temporal. É temporal. As que não se veem, a que nós não vemos com os nossos olhos físicos, é o que está sendo feito lá no céu. É o que ele diz aqui no versículo anterior. Está produzindo glória. Glória, peso eterno de glória. É aquilo que nós não vemos. Essas são eternas. A que nós não vemos são eternas. Cada um dos nossos problemas foi Deus que permitiu que nós tivéssemos. Deus permitiu. Você errou, vieram as consequências, Deus permitiu. Deus deu livre-arbítrio. Aos nossos erros nós temos as consequências. Mas a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, seremos perdoados. E Deus começa a atuar. Vem as consequências, mas Deus começa a nos ajudar. É por isso que hoje nós podemos ter certeza da salvação. Porque Deus nos perdoou. São coisas eternas. Coisas quais nós não vemos. Mas a palavra do Senhor nos revela. É pela fé. É pela fé. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que o Senhor, que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, Ele nos ressuscitará. Aqueles que morrerem antes do arrebatamento de Cristo, ele será ressuscitado e será assunto ao céu pelo mesmo Espírito. É isso que nós devemos confiar, irmãos. Que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória. Se nós confiarmos nessa palavra, irmãos, se nós confiarmos nisso, com certeza a nossa atitude diante das tribulações serão outros. Não será de murmuração, desânimo. Não, mas será o que Paulo está falando aqui na palavra dele. Crendo que o Senhor é conosco a cada momento da nossa vida. Cada momento. Todos os momentos. Aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará. Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar.